Olá, você está aqui no Mulheres na Íntegra, um podcast para você, mulher interessada em cultivar conversas e bate-papos de quem tem zelo pelas coisas de Deus. Eu sou a Elo De Carli e nós estamos aqui hoje com convidados muito especiais. Nós estamos aqui fechando, uma série de entrevistas com homens de Deus, pais, nesse mês de agosto, comemorando aí o mês dos pais. E por isso que a gente pede que você curta, comente, compartilhe essas conversas que são tão boas e proveitosas. Então nós estamos aqui hoje, eu estou entrevistando 2 homens muito especiais para mim, o meu marido João e o nosso pastor Leandro Demo. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado por vocês terem aceito, é uma honra para mim estar conversando com vocês dois. E aqui, com as nossas ouvintes também. Mas, João, antes da gente conversar sobre o assunto, de hoje, que é paternidade, eu gostaria de dar uns minutinhos para vocês falarem um pouquinho sobre vocês. Conta aí, João, para a gente, sua formação, os filhos. Okay. Começando com você. Eu sou casado com a Heloísa há 35 anos, Acertou. Nós temos... Quase, em novembro. Em novembro completa 35 anos de casados. Nós temos 2 filhos, a Thaís, o João Vitor, e nós temos 3 netos. Temos o Cristiano, temos a Cecília e o Giovanni chegando agora em setembro, Se Deus quiser. E temos um genro, o Julinho, e a Brenda, esposa do João Vitor. Então, essa é a minha família. Nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana Central de Limeira há muito tempo, já há 30 anos praticamente, Nós fomos acolhidos nessa igreja, nós amamos essa igreja, Conhecemos um pouco da história recente aqui, das pessoas que passaram por aqui, e onde Deus tem tratado com a gente, tem nos dado o convívio, com o povo de Deus aqui, que sempre foi muito especial, muito valorizado por nós, Uhum. Nossos filhos foram criados aqui, foram batizados aqui, os meus netinhos também agora, Uhum. Então, tudo isso é bênção, é uma alegria para a gente, Tá vivendo toda essa história dentro desse contexto da igreja aqui. Eu sou dentista, aqui na igreja, pela graça de Deus, eu tenho servido como presbítero já há algum tempo, Quase 15 anos. E aceitei aí esse convite dessa conversa informal, mas o assunto a gente sabe que é muito importante, Sim, o assunto é muito relevante. É relevante. Muito bem. E, pastor Leandro, com você? Elô, é um privilégio poder estar aqui. Muito obrigado pelo convite. O privilégio é meu. Sempre bom a gente falar das coisas do Senhor, Muito. É uma coisa que faz muita alegria ao nosso coração, Uhum. Repartir aquilo que o Senhor tem falado conosco, pela sua misericórdia, tem usado na nossa vida, Então, é uma alegria poder estar aqui, conversar um pouco sobre um assunto tão relevante, Sim. Então, meu nome é Leandro, sou casado com a Larissa, nós completamos 14 anos de casado esse ano, vamos completar em dezembro. Deus nos deu 3 presentes maravilhosos, a Sara, 10 anos, a Isabela de 8 e o Timóteo de 5. Então, temos essa tripla bênção conosco. Sim. E com seus desafios, mas com inúmeras bênçãos, na caminhada aí da paternidade. Então, uma alegria estarmos aí. E sou pastor dessa igreja já, Essa igreja é onde eu me converti, a igreja que me mandou para o seminário. Estar pastoreando aqui, para mim, é uma alegria e também um privilégio. Então, estamos em casa, Sim, sim. Que legal. Muito obrigada, gente. Bom, então vamos lá. Vamos começar aí a nossa conversa sobre
ser pais, né? Eu gostaria de começar aqui, perguntar para o pastor Leandro primeiro. Certo. Nós estamos conversando, né? Nós vamos conversar sobre esse tema, né? Tão importante como você falou, né, pastor Leandro, como tão relevante, né? Mas acho que é importante, né, todos nós, né, que frequentamos a igreja, é importante a gente deixar isso bem claro, né? Qual é a diferença, né, de um pai cristão e um pai que não conhece Jesus, né? Na caminhada, na vida de um pai, na função de pai, né? Qual é a diferença? Acho que esse realmente é o ponto de partida, né? Sim, exatamente. Eu acho que o grande divisor de águas que a gente percebe essa diferença é para quem nós estamos criando os nossos filhos, né? Para quem? Com qual objetivo, né? Estamos criando os nossos filhos para nós ou estamos criando para o Senhor? E eu acho que é esses dois lados que nós temos, né? Quando nós criamos filhos para nós criamos segundo as nossas vontades, segundo as nossas expectativas, né? Nós imprimimos isso neles. Mas quando nós criamos para o Senhor, né? O pai cristão, ele faz tudo para a glória de Deus. Quer comais, bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o pai cristão, ele cria o seu filho para o Senhor. Aí já não é mais do meu jeito, né? É segundo a vontade de Deus. É baseado na vontade de Deus revelada, que a sua palavra é de acordo com as expectativas de Deus, né? Então, o nosso alicerce se torna a palavra de Deus e ela se torna o nosso guia para que os nossos filhos atinjam o alvo, que é serem uma bênção no reino, é glorificar o nome do Senhor, né? Então, eu vejo que... Já é uma outra perspectiva, né? Total, né? Então, isso muda tudo, né? Isso muda tudo sobre a paternidade. Eu acho que esse é o ponto central, né? Que responde e divide os dois tipos de paternidade, né? Para quem estamos criando os nossos filhos. E isso é importante porque pode ser que muitos pais estejam na igreja, estejam trazendo os filhos certinho, frequentemente à igreja, e não tenham essa visão, né, pastor Leandro? Aí, mesmo crendo no Senhor, mas criando os filhos para si, né? Exato. É importante a questão do nosso amadurecimento, né? O adulto, o nosso amadurecimento espiritual, né? Sem dúvida. E às vezes, o pai, ele acha que pelo fato de estar trazendo na igreja, que ele já está automaticamente criando seu filho para Deus, né? Então, estou fazendo a minha parte como um bom pai que quer ver o seu filho no caminho do Senhor. Então, a gente sabe que levar para a igreja é apenas uma parte importante do processo, mas criar o filho para Deus envolve coisas muito maiores, né? Do que isso e muito mais profundas do que simplesmente o trazer uma vez na semana ou que seja 2 vezes, né? Sim. Então, é realmente uma mudança maior, né? E mesmo porque a gente conversou sobre isso, eu conversei numa outra entrevista que eu fiz. O filho, ele vai viver a fé dos pais, né, por um tempo. Ele precisa depois, ele ter, né, um encontro com o Senhor Jesus, né? Exatamente. E é essa perspectiva que o pai tem, o pai cristão, né? Perfeito. Precisa ter, né? Legal, pastor, muito bom. Pra gente começar, esse é um ponto de partida, como você falou, né? E, João, uma pergunta para você agora. Com a experiência, né? Que você já tem filhos adultos aí. Vamos lembrar, né? Se a gente fez certo, né? Olha, assim, a gente poder dar trazer um pouco de clareza ou falar desse assunto, né? Como criar um ambiente familiar, um ambiente na família, em casa, o lar, né? Que reflita valores cristãos. Tem fórmula? Como é que é? Fazer tudo direitinho? Tem... Então... Como que é viver isso, né? A família, né? A
família é um projeto de Deus, né? É onde Deus preparou para que os filhos crescessem, né? Sim. O ambiente, né? O ambiente, né? Então, pais cristãos que vivem, né? Debaixo da soberania, da graça de Deus, entendem que os seus filhos pertencem a Deus, né? E grande é essa responsabilidade da gente pastorear os nossos filhos, né? Uhum. Isso não pode ser feito antes que o nosso próprio coração esteja rendido ao Senhor, né? E então só está apto a pastorear o coração das crianças aqueles que se entregaram verdadeiramente a Deus, né? A Jesus. Uhum. E em Jesus busca essa força, essa graça, né? Que é tão necessária para que a gente cumpra o nosso papel, cumpra bem o nosso papel, né? Você fala da nossa experiência, né? Nós somos pais e eu penso que é assim com a maioria das pessoas, né? Nós fomos pais jovens, né? Imaturos, né? A maturidade ela chega em diferentes fases para determinadas pessoas, né? E nós fomos para a igreja já com mais idade, né? Sim. E então a gente olha para trás e vê claramente o quanto Deus nos assistiu, né? E hoje a gente compreende que dentro dessa visão cristã, dessa cosmovisão cristã, que Deus ele trabalha com aliança, né? Com pactos, né? O casamento é algo pactual e os filhos também são filhos desse pacto, né? E não são as nossas obras que levam a cabo, né? Esse pacto, mas é Jesus, né? É o próprio Jesus que nos vem assistir em nossas limitações e fraquezas. E então nós recebemos pela fé essa graça, né? E hoje a gente vê os nossos filhos firmados que estão, graças a Deus, né? Uhum. Longe de nós querer, assim, qualquer tipo de vanglória em relação a isso, porque tudo isso é graça de Deus, né? E então esse ambiente familiar que deve ser criado para que os nossos filhos cresçam espiritualmente saudáveis, né? Esse deve ser um alvo, né, dos pais cristãos, porque tudo compete contra isso, né? Uhum. Se você... É algo assim que deve ser intencional, intencional. Né? Você quer dizer. Se você descuidar, né? Não exercer aquela supervisão, né? Com sabedoria, você expõe o seu filho, sua filha, né? Ao mundo e também, né? O próprio coração da criança, ele traz consigo, né? As marcas do pecado, né? Sim. Então, perceber e fazer esse diagnóstico exige uma supervisão, né? Para que quando surge aquela falha moral, aquilo não seja tolerado, né? Dentro do contexto da família, né? Então, esse é uma responsabilidade do pai, né? Uhum. E tempo com os filhos, né? Tempo com os filhos e Nossa, relacionamento, né? E lá em casa, a gente teve essa graça mesmo de ver os nossos filhos, já desde pequenos, tendo um relacionamento com Deus, né? Uhum. Eles se relacionavam com Deus, já, né? Mesmo da forma imatura deles, mas eles tinham
essa confiança em orar a Deus, eles se sentiam, né, protegidos, porque entendiam que Deus cuidava deles, né? É diferente, né? Então, eu acho que essa coisa do ambiente não ser nada assim forçado, como se fosse aquela coisa legalista, mas ser algo natural, né? Você conversar, vamos orar agora, ou não sei. Às vezes tem pai e mãe que poupa os filhos, né? Ai, não conta problema, ou sei lá, não, né? Lógico que você não vai contar uma tragédia, que a criança não tem nem condição de gerir, mas contar, ó, tá tendo um problema assim, assado, vamos... Eu acho que isso é bom, né? A criança, ela vai dentro das limitações dela, da imaturidade que tem, típico da idade da criança, mas ela vai acompanhando a gente, né? Olha, a gente tá triste, a gente tá porque tal coisa aconteceu, e vamos orar, né? Eu acho que isso é um acolhimento, assim, né? E as crianças são muito sensíveis, né? São muito inteligentes, espertas. Muitas vezes a gente subestima, né? A capacidade de compreensão e a inteligência das crianças, mas elas estão muito sensíveis, antena ligada. Se o lar está assim, né? Passando por conflitos relacionais importantes, né? Isso reflete no coração, né? na vida das crianças, né? E elas absorvem muito isso e elas sentem isso, né? De outra forma, se o casal se relaciona de forma adequada, né? Isso traz segurança e conforto para as crianças, né? E é assim que deve ser, né? Os casais precisam considerar muito essa questão quando decidem ter filhos, né? Ou almejam ter filhos, né? Porque decidir é Deus que decide, né? Essa é uma outra questão que nós aprendemos também, né, Luiz? Ao longo da nossa caminhada, né? Sim. Muito bom. Então, e falando isso que o João falou, né? Do o pai saber entender o papel dele, né? Pastor Leandro, a gente está estudando bastante Gênesis lá no projeto Íntegra e é lindo, né, a criação, né, e essa distinção que Deus fez com propósitos, né, quando ele criou os gêneros, né, o homem e a mulher. Então, eu queria pedir para você falar um pouco com a gente sobre essa questão do papel que Deus deu, né, do pai, do homem, né, da masculinidade e o papel nessa questão da formação espiritual, né, dos filhos. Queria pedir para você falar um pouco com a gente disso, né, o papel do homem, o que ele é no lar, né, espiritualmente, né. Exato. Essa é uma boa pergunta. A gente vê tanta bagunça hoje em dia nessa área, né? Exatamente. Eu pensei nessa pergunta porque isso hoje está tudo líquido, está tudo diluído, mas nós que estamos na igreja... e a gente tem visto isso, as mulheres que a gente estuda junto, elas querem, quando a gente estuda sobre isso, muda a cosmovisão e a gente vê que, até a gente, faz tempo que está na igreja, mas às vezes você não tem entendimento completo, né, disso. Sim. Até pegar um gancho aqui na palavra do João, né, começou respondendo a outra pergunta, que esse ambiente familiar, espiritual, começa com os pais, né? É exatamente isso, né? Os pais, eles são modelos, né? E os pais precisam ver os seus filhos como discípulos, né? Então, essa visão faz toda a diferença. A questão de pastorear o coração, de estar junto. Então, eu vejo que o pai é essa figura de autoridade, né? De pastor, né? Ele deve ser aquela figura que, eu acho que a grande palavra aqui tem iniciativa para as coisas espirituais, né? Normalmente, os maridos, eles assumem uma postura um pouco mais passiva, acomodada, né? Infelizmente, às vezes a gente vê em muitas famílias o interesse partindo da mulher, né? E o pai fica mais distante nessas coisas. Então, veja, o ideal, que é aquilo que a gente está perseguindo, é que a figura paterna seja aquela que tome iniciativa nas mais diversas situações, mas sobretudo naquelas que são espirituais. Puxando o seu lar a começar com o próprio exemplo, né, como modelo de rebanho, né? Então,
O pastor é chamado para ser modelo para o seu rebanho. E quando nós pastoreamos o rebanho menor, que é a nossa família, o pastor da casa, o homem, ele deve ser um modelo dentro do seu lar, né? Então, a autoridade nós exercemos, em primeiro lugar, também sendo um modelo para os nossos, né, que nós acompanhamos. Então, o pai deve ter essa vida com o Senhor, deve buscar a Deus, deve ter essa iniciativa para as coisas espirituais, deve puxar a sua esposa para orar com ela, por ela, orar com seus filhos. Agora, a gente tem, é inegável que a gente tenha diversas situações, né? Hoje, assim, famílias em muitas situações diferentes, né? Por exemplo, você tem famílias em que a mulher, ela se converteu antes e ela é, vamos dizer, é mais madura na fé do que o marido, né? Mesmo assim, o marido, ele ainda pode incentivar, né? E até aproveitando, a mulher, mesmo sendo mais madura em algumas coisas espirituais, ela pode esperar que o seu marido incentivá-lo a tomar iniciativa a partir dele, né? Isso, mesmo que ela contribua mais com algumas coisas, por ser mais madura e conhecer mais clareza. Exatamente. Mas é muito importante, né? Mesmo o pai cristão que não seja ainda tão maduro quanto a esposa nessa situação, tome iniciativa, chame o pessoal para um culto doméstico, para um momento de oração, né? Essa questão da iniciativa, da autoridade, de ir à frente, de mostrar interesse, eu vejo que ele tem um papel muito importante na vida do homem dentro do seu lar, né? Sim. E isso é um ponto, assim, de muita confusão, né? Sim. Porque, inclusive, o que, assim, ao longo dos anos que eu vejo, o que foi associado a essa questão do pai, né, da iniciativa, mas essa parte, nós conversamos sobre isso no outro podcast também, eu, a Dani e a Elô, e ficou essa coisa do material. Então, o homem tem essa consciência de que ele é o provedor do material, que precisa ganhar mais, melhor, o salário, tudo bem, ele, né, o sustento, mas foi, ao longo dos anos, essa ideia foi também sendo muito diluída, né? Exato. Do homem ser o provedor espiritual, né, da casa. Exato. E assim, de novo, né, e vai de uma maturidade, porque às vezes o homem, ele está tão cansado com a sua rotina diária, ele chega em casa, ele quer ter o tempo dele, né, quer descansar, ele quer, nesse sentido, vamos dizer assim, se recompensar com o tempo dele tranquilo, né, mas assim, tudo parte da questão do amor cristão, né? De ir uma milha além, de se sacrificar um pouco mais, né? De entender que a missão dele mais importante são seus filhos, né? Há uma frase que diz: nenhum sucesso no trabalho fora de casa compensa o fracasso no lar. No lar. Né? Sim. Não é o pastor Davi Murk que fala isso. Então, isso é muito relevante. Se o marido ele não entender que a prioridade dele é que os seus filhos amem ao Senhor, né, e ter isso, né, em primeiro lugar, na questão da paternidade, todo o resto vai por água abaixo. Porque a visão de muitas pessoas eu quero dar o melhor para o meu filho. Aí a pessoa está pensando uma boa roupa, né, pagar uma boa escola, uma boa faculdade, enquanto deveria ser uma formação espiritual, né? Que ele aprenda a ver a vida com os olhos da palavra de Deus, né? Com a mente de Cristo. Sim. Né? E uma outra ideia também errada é a gente muitas vezes foca no comportamento do filho e da criança, sendo que é isso que você está falando, o coração da criança que tem que ser, né? Alcançado e pastoreado, né? Sim. Como vocês estão falando. E muitas vezes a gente fica em cima só do comportamento. Exato. E o comportamento pode até ser por um tempo, né? Positivo e tal, mas não é esse o caminho, né? Exatamente. E João, agora, um para cada, hein? Eita. João, então, o João Vitor, lembra, foi terrível, né? Nossa! Foi um desafio pra gente, porque ele era obstinado, assim, né? Então, eu separei essa pergunta para você, ó.
como a gente pode equilibrar a disciplina, né, no caso aí para as mães e pais de filhos obstinados, né, a disciplina e o amor, né, na educação dos filhos. A disciplina é parte de amar? Como? Que tem uma coisa com outra, ou não, né? Muita calma nessa hora, né? Esse assunto a questão da disciplina, né? Principalmente, acho que hoje em dia, só cortando um pouquinho, que a gente vê, né, as crianças tão obstinadas, espertíssimas, sim, desafiadoras, né? Tudo, né, elas... não é como antigamente. Antigamente a criançada era levada, mas tinha parece que não sei, parece que nascia diferente. As crianças hoje... são astutas, né? Espertas para o mal, né? Sim, sim. Por exemplo, o João Vitor foi famoso de, nossa, gente, eu chorava, porque eu falava, meu Deus, não vou dar conta desse menino. Ele era muito obstinado. Mas ele tinha essa noção, né? Um pouco. Tem, assim, uma ideia que parece que tem prosperado, assim, fora da igreja, que as crianças não podem ser tolhidas, né? Mesmo no meio educacional, né? Sim, muito. Você não pode falar não para as crianças, né? Coisas desse tipo aí, né? Sim. E nós sabemos que as crianças, elas não precisam aprender o errado, elas já sabem fazer o errado sozinhas, né? Uhum. Elas precisam aprender o certo e esse é o papel dos pais, né? E a disciplina entra nesse contexto do ensino, né? E disciplinar a criança é um princípio bíblico, né? É um princípio bíblico e com promessa, né? E nós, pais, nós devemos entender essa questão e crer nisso, né? Que Deus preparou ferramentas para que a gente pudesse, né? Se utilizar nessas situações de disciplina, de pecado mesmo, né? Uhum. Como é que se trata o pecado das nossas crianças? Porque não é amor, é você ignorar o erro dos seus filhos, né? Você não corrigir. Então, isso não é em nome do quê? Muitas vezes você troca a disciplina por uma ausência de conflito ali, né? Que pode ser falsamente entendida como uma atitude de amor, né? Vamos amar os nossos filhos, vamos entender, vamos compreender os nossos filhos e tudo mais. Eles são imaturos, claro que tem que ter discernimento, tem que ter, né, essa compreensão que as crianças, elas vão amadurecendo, né? Mas as questões morais não podem ser desconsideradas, né? Em tempo nenhum, né? E a disciplina vem como esse instrumento, né? Que é uma prescrição bíblica, né? Para que os pais não negligenciem essa disciplina, né? Outra vez vem aquela questão, o pai, né, estaria apto a disciplinar? Qual é a motivação do pai também em disciplinar, né? Muitas vezes os pais querem criar um comportamento nas crianças para que eles não sejam envergonhados, né? Muitas vezes, né? Preocupado com a imagem dele. Em ambientes públicos, né? Seja na igreja, talvez. Então, essa compreensão de que uma criança sem a correção devida, ela vai colher os erros disso, o fruto desses erros, né? Não é isso? O que se planta, se colhe, não é isso? Então, atitude, sim, de amor, você
mesmo assim, a disciplina não é uma coisa agradável nem para quem recebe, nem para quem aplica, né? Então, mas é necessário, né? É necessário e muitas vezes nós falhamos nisso. É parte do amor Mas, cristão, né? Muitas vezes a gente falha nisso justamente porque Em não é agradável, né? Em nome de ter paz, né? Exato, né? Tem um livro que estava aparecendo para mim no Instagram, acho que do C.S. Lewis, não sei, A Paz do Diabo. É isso? Interessante. Eu tenho A Paz do Diabo. Eu também estava lendo esses tópicos ali no livro O Marido Federal, né? Como é que é o nome do autor? Me fugiu agora, o pastor... Bom, não sei. Depois eu lembro. Até tem um grupo aqui na igreja, né? Estudando esse livro. O livro, né? O Renan, que está assim, conduzindo, né? E tem um tópico no livro a respeito disso, né? Bastante boa leitura, né? Recomendamos. O Marido Federal. Marido Federal. E é muito importante a gente falar disso e volto no que o pastor Leandro falou desde o começo, Sim. né? O porquê que a gente está, para quem, né? Que a gente está criando os filhos, né? Que isso vai direcionar tudo, né? Exato. Eu posso complementar? Claro, é isso que eu ia falar, pastor. Um complementa o outro aí, tem que... O assunto é profundo. Bom, primeiro é isso, né? A pessoa vê disciplina já, ela separa do amor, né? Hoje a gente vive uma sociedade muito vitimista, né? Então, se você discorda de alguém, é que você não está amando a pessoa, né? Você discordar da pessoa, quanto mais repreender alguém... Muitas distorções, né? Do que a palavra diz. Quando a palavra fala, quem ama o seu filho, cedo disciplina. Né? O Senhor disciplina a todo filho que recebe, açoita a todo filho que recebe. Hebreus capítulo 12 fala, né? Deus ama os seus filhos, por isso ele disciplina. Né? Então, se a gente está criando filhos para Deus, nós somos tratados assim por Deus e como Deus nos trata, nós tratamos os nossos filhos. E tem aquela questão, né, que as pessoas não compreendem a questão da dor, né? Eles veem a dor como algo ruim. E é uma ilustração legal porque tem uma condição que a pessoa nasce sem a capacidade de sentir, né? Inclusive questão de tato, né? Tato. E assim a pessoa não sente dor também. Eu não sei o nome técnico disso, mas você vê que quem tem essa condição, ela faz ferimentos terríveis, né? Então a pessoa é capaz de pôr a mão no fogo e não sentir. Então, porque ela não sente dor, ela acaba criando ferimentos muito maiores. Então, é uma ilustração para mostrar assim, às vezes nós queremos privar os nossos, seja marido e mulher, né? Eu vou privar a minha esposa dessa dor, de uma discussão, de uma repreensão que você precisava fazer para ela, ou vice-versa. Então, eu vou evitar essa dor, mas evitando esse pequeno conflito, essa pequena dor, essa pequena correção, repreensão, vai se criar um problema muito maior lá. Então, isso não deve ser visto como amor, mas como negligência e uma falta de amor. Na verdade, a gente faz isso por causa da gente, porque a gente não quer ter que passar para a situação incômoda. Exato, a gente não está privando nosso filho, a gente está se privando. É isso que está ligado ao coração, né, daquele que foge dos conflitos necessários. Né? Davi, o salmista Davi fala, fira-me o justo, isso me será mercê. Será como o óleo derramado sobre a minha cabeça. Ele diz no livro dos Salmos. E ele fala isso no contexto onde ele não quer ser como o ímpio, como o injusto. Ele sabe que para não ser como o ímpio, ele precisa ser ferido pelos santos, repreendido, corrigido, confrontado, né? Nós fazemos isso com os nossos filhos. Isso é o bem, né? Isso é a coisa boa. Exato. Então, nós corrigimos, repreendemos. Isso simboliza uma pequena dor na vida daqueles que nós amamos, porque nós não suportamos vê-los ofendendo a Deus, e nós sabemos que eles, nesses caminhos, eles vão colher dores terríveis lá na frente, né? Que o pecado é morte, é destruição. Então, nós estamos criando para quem os nossos filhos, né? Para nós ou para Deus, né? Ou para Deus, exatamente.
E, nossa, muita coisa vem na cabeça da gente, né, para Sim. falar. Uma coisa... Quer falar mais, João? Não. Complementar? Conforme o pastor Leandro vai falando, vai vindo à mente. Vem. Assim, existem Mas formas fala. corretas e erradas de exercer a disciplina, né? Sim. Então a Bíblia adverte também para que a gente não irriteie, pais, não irriteis os vossos filhos, Exato. ou seja, né? Aplicando uma disciplina cruel, né? Injusta talvez, né? E não considerando também a imaturidade muitas vezes da criança e cobrar da criança Além o do que que ela ela não possa, tem, sim. ela não possa dar, né? Ou Então, o pai que vai ali disciplinar e tá com raiva, tá Exato, irado. O né? pai tá pecando daí, né? O né? pai, a mãe, né? Então, vida com Deus, né, gente? tem esses dois lados da moeda, né? Que precisa ser considerado, né? A ausência de disciplina é pecaminosa, né? E o excesso, o exagero aí também, né? Da forma incorreta também é pecaminoso, né? Então, mais uma vez nós precisamos, né? Da graça do Senhor para ter essa sabedoria, né? E não falhar com os nossos filhos, né? Sim. No final das contas, o pai que disciplina seu filho com ira está disciplinando o filho por causa de uma necessidade pessoal, né? Então, que não tem paciência, porque não aguenta mais, né? Ele disciplina por causa dele, né? Mas se a gente faz isso por causa do Senhor, por amor ao nosso filho, a gente faz por amor. A gente o abraça, ora com ele, reitera o nosso amor por ele, explica o que conversa, né? Então, é um ato de extremo amor, né? O pai, na verdade, quem faz sabe, né? A mãe está se sacrificando, é extremamente doloroso para o pai e para a mãe, mas a gente faz pela fé mesmo, né? Sabendo que... Porque o alvo é o Senhor, né? Pastor Heleno, falando que Hebreus 12 fala, no momento nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, mas depois produz frutos de justiça por aqueles que têm sido por ela exercitados, né? Frutos de justiça. Então essa é a nossa esperança, colher frutos de justiça no futuro, né? Por mais que no momento seja desagradável. Sim, é um plantar, né, para colher depois, Perfeito. né? A Bíblia é cheia dessas simbologias, né? Então, e esse assunto, e um assunto que os pastores estão sempre ensinando a gente, falando nas pregações, né? O cristianismo, ele é sobre graça e misericórdia, né, do Pai. E é algo que muitas vezes a pessoa se converte e demora para a gente entender realmente, né? O cristianismo é a religião da graça, né? Não das obras. E a misericórdia de Deus, né? E a minha pergunta é essa também. Como a gente ensinar né, na educação dos filhos, a gente transmitir esse ensinamento para eles, né? No dia a dia. Porque eles não têm maturidade, a gente, né, eles vêm para a igreja com a gente ouve muito falar sobre isso, mas muitas vezes a pessoa, às vezes, não amadurece, né, não tem esse entendimento. Então, o pai, né, ali no lar, no dia a dia, como a gente transmitir isso, pastor Leandro? Então, eu vejo que alguns, no desejo, e talvez até usando essa expressão graça, para justificar suas atitudes, usam essas nomenclaturas, graça, misericórdia, para justificar, às vezes, uma educação que o João se referiu, né, positiva, sem corrigir, sem dizer não. Eu estou mostrando graça e misericórdia para o meu filho, então eu não o repreendo. E, na verdade, é justamente o contrário. Estou sendo manso, né, um pai manso. Na verdade, é justamente o contrário. Porque os conceitos de graça e misericórdia, eles ficam mais sólidos a partir do momento em que a pessoa entende a gravidade do pecado. Então, graça e misericórdia se manifestam proporcionalmente à medida que eu entendo a seriedade que é o pecado. É o pecado. Exato. Se eu não entender a seriedade do pecado, eu não consigo compreender graça e misericórdia. Você não vai entender o que... Não entende.
Então, pais interessados em que os filhos conheçam graça e misericórdia da parte de Deus não podem privá-los da disciplina, porque senão os filhos vão crescer achando que eles são bons. Eles não vão entender o pecado, não vão entender o erro. Eles vão fazer pouco caso do pecado. Eles vão entender que o pecado não tem sérias consequências, que o pecado é algo que pode ser tolerado, pode ser deixado para o lado. E assim, consequentemente, uma visão assim, é igual você dizer que tudo bem ofender a Deus, né? Deus não é... Tudo bem não levar tão a sério a Deus. Deus não é tão santo assim. Então, fazer pouco caso do pecado é fazer pouco caso de Deus. Então, se você está criando seu filho para Deus, logo, você tem que pedir sabedoria a Deus para mostrar para ele, para que ele entenda a seriedade que Deus trata o pecado. E como isso começa? Eu vejo que a primeira coisa é que você precisa ensinar para o seu filho o que significa obedecer. E obediência não é o que, de novo, para quem está criando seus filhos. Então, a obediência não é segundo as expectativas do pai. A obediência que nós queremos que os nossos filhos entendam é a obediência segundo a vontade, a expectativa de Deus. E nós usamos normalmente, para ilustrar, né, qual que é essa obediência. Nós fazemos a ilustração dos 3 Is. Né? Então, a obediência que Deus espera, ela é inteira, ela é imediata e ela é interior. Né? Ou seja, tudo que foi pedido, na inteira, hora que foi pedido, né? Então inteira. É tudo que foi pedido, é na hora que foi pedido, então imediata, e é de coração, sem reclamar, com alegria, né? De coração, sem reclamar e sem murmurar, interior. Então, inteira, imediata, interior. Se ela não for inteira, imediata, interior, é uma ofensa para Deus. E é por isso que nós disciplinamos os nossos filhos, porque eles não obedecem tudo que nós pedimos, na hora que nós pedimos, e eles às vezes obedecem, mas reclamam, né? É que nem você fala para o seu filho levantar, ele levanta, mas você percebe que por dentro ele está sentado, né? Ou seja, desobedeceu, né? Desobedeceu, fez tudo, fez na hora, mas não foi interior. Sim. Foi zangado, foi reclamando, foi batendo o pé, né? Não é interior. Então, e quando o filho percebe esse alto padrão, veja, o pai não pode abaixar o padrão de Deus, porque é o padrão de Deus, não é o nosso, nós estamos criando para Deus. Quando o pai não abaixa o padrão, o filho entende o padrão de Deus, e diante desse alto padrão de santidade, ele entende o quanto que ele é miserável, o quanto ele é pecador, e o quanto ele carece de graça e misericórdia. E assim eles vão compreendendo, né, esses conceitos. Exato. Então, o temor de Deus na nossa vida, ele vem de 2 concepções. Quão grande e santo Deus é, e quão miserável e pecadores nós somos. Para gerar isso na criança, você precisa que ela entenda o padrão de obediência de Deus que reflete a sua santidade e o pecado dela, e ao mesmo tempo vai refletir o pecado dela. Vai chegar uma hora que na disciplina ela vai falar, pai, eu não consigo obedecer dessa forma que Deus espera, não é que você espera, que Deus espera. Filho, é por isso que você precisa de Jesus, porque nós não conseguimos mesmo. Jesus morreu na cruz para nos dar um novo coração, uma nova vida. E Ele pode te ajudar a obedecer dessa forma, só Ele, pelo seu Espírito. Né? Então, a disciplina feita da forma como Deus espera, com amor, com constância, visando a glória de Deus, ela conduz os nossos filhos ao Evangelho, vendo a grandeza de Deus e a pecaminosidade deles. Né? E isso é graça e misericórdia na vida deles. Eles compreenderem isso, né? Exato. E isso assim, e hoje é uma luta isso para o pai cristão, né? Porque a criança, ela tá em casa e os pais buscando, né, essa disciplina dessa forma, aí como você está descrevendo, mas lá para fora no mundo, que é onde a criança vai para a escola, né, é tudo o contrário, né? Sim. Porque
por exemplo, hoje está muito assim, o que é pecado, o que é errado? Eu fazer algo que ofende alguém. Sim, exatamente. Se eu estou fazendo algo que não está prejudicando ninguém, que mal há? Sim. E isso é um ponto importante que o pastor Leandro falou. Não, o pecado é o que ofende ao Senhor, ofende a Deus. Eu estava ouvindo um estudo esses dias e falei, nossa, muito isso. É essa a verdadeira descrição do mundo, né? A sociedade, a nossa cultura tá falando isso. Se não estou prejudicando ninguém, não está errado. E assim cada um vai vivendo como quer. E as nossas crianças, os adolescentes, todo mundo tá nesse meio. Vai para a faculdade, vai para a escola, vai para... Né? E a palavra de Deus, que o pastor Leandro acabou de descrever, né? Sim. A gente está ofendendo o Senhor, né? E, bom, pegando um gancho aí da gente explicar e falar, né? Mostrar para o filho, né? Para os filhos graça e misericórdia. E sobre comunicação, né? Como a gente... Vou perguntar para o João, que é o quieto da classe. Peraí, João, deixa eu ver a pergunta aqui. Porque nós estamos caminhando para o final já, hein, gente? Deixa eu ler aqui a pergunta, ó. Sim. Como melhorar a comunicação com os meus filhos e criar um relacionamento mais profundo e verdadeiro com eles? Porque é fácil se conversar, né? Com o filho no dia a dia, com as coisas. Fez lição, não fez? E vai escovar o dente, isso e aquilo. Mas e essa conversa, né? Que vai na hora da disciplina, na hora da... no dia a dia, na rotina, né? Eu tenho que fazer um esforço mental aqui, né? Porque eu já não sou mais pai de... Então o pastor Leandro responde. Não, mas a pergunta quase que já tem uma parte da resposta aí, né? Esse relacionamento, né? Esse relacionamento tão necessário que seja, assim, verdadeiro, né? Entre pais e filhos, né? Muitas vezes comunica, né? É suficiente para comunicar o amor, o interesse do pai pelo filho, né? E então muitas vezes não são com palavras, né, que você vai conseguir estabelecer essa comunicação mais profunda, né? Os nossos filhos eles almejam, né, esse relacionamento com o pai, com a mãe, né? Principalmente os filhos pequenos, né? Os adolescentes, nem tanto. Chegam numa fase que não querem. Mas os filhos pequenos, né? Eles esperam, eles demandam muito atenção, né, dos pais. E eles percebem, assim, o quanto você valoriza o tempo com eles, né? Ou não, né? E nas coisas do dia a dia, né? Essa é a minha pergunta. Porque às vezes o pai não... tô ocupado, tô cansado, chega em casa cansado, não é a hora do... E normalmente pais de crianças pequenas está super ocupado, né? Tá uma assim, fase da vida. Esgotado. Pai e mãe, né? Muitas vezes, né? O casal trabalha, tem trabalho fora, né? Passa a pegar as crianças ou na avó ou na escola, né? E chega para casa e continua as tarefas domésticas. E é tudo bem complicado, né? É uma fase, né? Uma fase intensa. Pois é. Então, melhorar a comunicação, né? Tem que ser intencional também, né? Você planejar tempo com os filhos, né? Aos finais de semana, que seja, né? Enfim.
E às vezes é essa coisa de fazer alguma coisa junto, né? Porque quanta coisa tem ali, né? Você vai, sei lá, vai brincar junto, vai montar um brinquedo, um Lego, né? Ali tem colaboração, paciência. Tem tanta coisa envolvida, né? De fazer. E hoje em dia as pessoas não estão cansadas, né? O que a gente vê os pais dando... Tá cansado, então dá um tablet, um celular pro filho. Então, fica cada um esse que é o canto, desafio, né? sim. Mas a pergunta é para o pastor Leandro. Não, acho que é isso mesmo, né? Presença e interesse, né? Então, é caminhar uma milha a mais, sentar, né? Abrir mão, às vezes, do que você quer para fazer o que eles querem e poder ter esse momento junto, conversar. Momentos informais, mas momentos também intencionais no sentido de perguntar coisas profundas, pastoreá-los, né? Então, momentos muito preciosos que a gente tem tido oportunidade com os nossos filhos são nos cultos do lar, né? Nos cultos domésticos, né? Todo dia, antes de dormir, é uma rotina. A gente senta, passa os versículos, a gente tem um tempo devocional e ora junto. Então, as conversas mais profundas é nesse tempo que tem surgido, né? Às vezes, lendo uma história de um missionário para eles começam a refletir profundamente, né, das coisas da vida. Então, histórias são muito vívidas para eles, histórias da Bíblia, histórias de missionários assim, que apontam, né, sempre tem umas devocionais bíblicas depois. Então, tudo isso gera muita reflexão, gera perguntas boas, né, que gera conversas profundas, né? Então, eu acho que os dois tempos são válidos, né? Tempos informais, de brincar junto, de estar junto, fazer alguma coisa no interesse da criança também, mas também momentos formais que você pode chamar o seu filho à reflexão, né? Daquilo que é... E às vezes a gente sabe que uma coisa puxa a outra, às vezes é numa brincadeira que acontece uma situação difícil com o irmão, com o outro, que você usa também para fazer isso. E é o que a Bíblia fala, né? Amarás o Senhor teu Deus todo o coração, essa palavra que te ordeno estará no teu coração, você inculcará os teus filhos, delas falará andando pelo caminho, ao deitar, ao se levantar, em todo o tempo, você falando da palavra e aproveitando as situações para falar da palavra, né, pastoreando eles e tudo mais. Então, tantas formas, né? Sim, muitas. E, assim, essa questão, né, do relacionamento, né, do relacionamento, da comunicação, às vezes o pai pode se equivocar, pode errar na maneira de avaliar o filho, né? O adolescente, como a gente avaliar, entender, interpretar as necessidades emocionais deles. Hoje em dia, né, principalmente, que é tudo tão confuso, tudo tão... Como a gente faria isso, pastor Leandro? O que você diz? Eu tenho um pouco de dificuldade com a palavra emocionais, né? Já admito aqui. Eu pensei nessa pergunta de propósito mesmo, porque essa é a palavra do momento, né? Essa é a palavra do momento, essa coisa de necessidades emocionais. Exato. Você tem curso de inteligência emocional, Nossa, né? Sim. Então, eu vejo que hoje tem uma, como você falou, de né? Respeitar a emoção do outro, isso, né? Aquela coisa... Como você bem pontuou, a gente tem uma carga muito grande de ênfase sobre essa questão. E tá em tudo, pastor Leandro. Eu, na educação, vou fazer meus cursos lá de área de ensino de inglês. Exato. Você tem que respeitar o momento que a pessoa tá, que a criança tá, tudo, até na educação, isso tá muito, assim, infiltrado. Então, assim, biblicamente falando, a gente entende que no ser humano a emoção é um traço da sua pessoalidade, né? Assim como Deus é um ser pessoal, um ser que se relaciona, tem intelecto, emoção, vontade, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, então são seres que têm intelecto, vontade, emoções também. Só que emoções, ela está mais para uma resposta, uma consequência de algo mais profundo, né? Então, a emoção é algo mais superficial nesse sentido. E as pessoas, dando tanta ênfase à emoção, colocam ela como se ela fosse um fim nela mesma. Então, esse movimento que eu analiso hoje. Então, às vezes, vou dar um exemplo para você entender o que eu quero dizer, puxando aqui no nosso contexto religioso. Então, uma música me faz chorar. Então, eu falo, nossa, aquela música, eu louvei muito a Deus com aquela música, eu fiquei, assim, espiritualmente muito fortalecido. E ela diz isso porque ela chorou.
Então, a emoção dela, porque a música emocionou, logo eu estou fortalecido espiritualmente, ou foi um momento espiritual muito profundo. Não necessariamente, né? Eu posso me emocionar, eu posso ser dirigido emocionalmente numa direção, e aquilo não corresponde à realidade da minha vida que vem da onde? Do meu coração. Provérbios fala isso, 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Né? Então as emoções, ela é certamente um canal para a gente entender mais o nosso coração. E aí a gente entra na questão da pergunta, né? Como perceber as necessidades, entender né? as necessidades emocionais. Né? Que na verdade são necessidades do coração. E é onde a gente quer pastorear, né? Então se a gente vê o nosso filho chorando, ou com raiva, com essas emoções à flor da pele, né? A gente tem que perguntar, de onde está vindo isso? Por que ele está vindo isso? A gente sabe que o choro pode ser um choro de birra, ou pode ser um choro porque alguém está compadecido genuinamente de alguém. Ou pode ser porque ele se emocionou com algo bonito que ele viu. Ou porque ele fez um machucado. O choro pode representar tantas coisas, né? Essa tristeza, tudo. Coisas boas e coisas ruins. Um egoísmo ou um amor cristão verdadeiro. Uma irritabilidade. Exato. Né? Então, no final das contas, ela em si mesma não significa nada. Você não pode avaliar precisamente uma pessoa porque ela está chorando, né? Então, o pai é chamado a pastorear o coração do seu filho, como você falou, né, agora há pouco. E é isso. As emoções são um termômetro para a gente analisar e para a gente tentar alcançar o coração dele. Mas o coração é o alvo. E o pai atento, ele vai buscar isso. Não uma análise superficial que vai gerar um remédio superficial. Então, é como você falou. Se eu analiso só a emoção, eu vou tratar aquilo só o comportamento do meu filho. Para de chorar. Não fica bravo. Ou isso. Vai, agradar, amenizar, para ele parar de chorar. Então, se eu entender que o problema dele é emocional só, é um problema superficial e a minha resposta vai ser superficial, vai ser uma mudança comportamental. Agora, se eu entendo que o problema verdadeiro dele é um problema do coração profundo, logo a minha resposta tem que ser nesse mesmo nível, profundo, tratar o coração na palavra, de onde vem isso, que idolatria, qual é a cobiça do coração do meu filho, quais são os seus deuses, né? Muitas crianças manipulam, né, os pais, exato, né? Exato. Com choro. Perfeito. Então, eu acho que é essa questão, Elô, é dessa forma. Sim, muito bom, muito importante. Bom, a gente está chegando para o final aqui da nossa conversa. Que pena, porque, nossa, poderia ficar aqui muito tempo conversando. Então, eu gostaria de pedir para vocês, para os dois agora, né, aqui para as mulheres, né, que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, né, que têm nos acompanhado, eu gostaria de pedir que vocês deixassem, assim, um recadinho para elas, um versículo, um aconselhamento, vocês como homens, como pais, né, para que essas esposas ou mães, né, sejam encorajadas, assim, a colaborar, né, a respeito da paternidade, né, a respeito do papel delas no relacionamento, né, com os maridos. Pode começar pelo João, o pastor Leandro. O João, pode ser. Entendeu, João? Um recadinho para as esposas e mães que estão nos assistindo, né, com relação à paternidade cristã. A gente reconhece, né, que o papel da mulher, de maneira nenhuma, é secundário nessa questão da educação dos filhos, né? Mas é importante que a mulher e o marido, eles estejam caminhando juntos, né? Nesse desafio de educar os filhos, né? Nos caminhos do Senhor. Então, aí não cabe competição, né? Pelo contrário, os dois estão juntos numa mesma missão, né?
papéis diferentes. A mãe nunca vai fazer papel de pai, né? A gente às vezes ouve, né, alguém, uma mulher, às vezes a gente ouve mulheres dizendo assim, pela falta do marido, por causa de morte ou separação, a mulher às vezes fala, olha, eu fui pai e mãe na criação dos meus filhos, né? Isso não é verdade, você não foi. Você teve mais dificuldades, mas você foi mãe. O pai, ele tem essa atribuição da parte de Deus e ele não pode ser substituído pela mãe, né? Sim. Então, para as esposas, o meu recado seria esse: vocês, esposas, são muito importantes, né? O papel de vocês, de modo algum, é secundário, né? Mas seria um grande erro não estimular, né, o marido ou o esposo a cumprir com o seu papel de líder em casa, né, de sacerdote do lar, e aquele que lidera, né, aquele que provê, né, e protege os filhos e a esposa, né? Então esse é o padrão de Deus, né? Que ambos precisam conhecer e juntos buscarem alcançar, né? Viver esse padrão, né? E as mães, né? A maternidade é algo especial, é algo bonito, tem assim, Deus atribui beleza, né? Desde a gestação, né? E hoje muitas mulheres escolhem desistir da maternidade por conta da carreira, das influências, né, do mundo e tudo mais, né? Mas isso é uma grande perda, né? Porque os filhos sempre são bem-vindos, né? E são dádivas de Deus. E quem vive essa realidade sabe o quanto representa, né? Na nossa vida, né? A convivência com os filhos. Eu sempre falo, às vezes as pessoas se casam, né? Já é uma mudança na rotina, na vida, né? Uma grande mudança, né? Você deixar a casa dos seus pais e se unir em casamento. Mas a vida muda mesmo quando chega o primeiro filho, né? E muito você passa a ter assim aquele ser que requer cuidados 24 horas, né? Intensivos ali, e você vai aprendendo a deixar o seu egocentrismo, né? Para cuidar daquela nova vida que Deus entregou. E isso é maravilhoso, né? E as fases da vida, né, da criança, tudo tem beleza e tem valor, né? E nós, né, Heloísa, a gente teve esse privilégio, essa graça de Deus de estar vivendo isso agora. Então, estamos sendo renovados com os nossos netos que estão chegando aí. O avô é meio bobo, né? Fica mostrando foto do neto no celular. Uma categoria à Nossa, parte, é muito diferente. Mas uma coisa um negócio assim, mágico, é uma coisa muito... Não sou avô ainda, mas preciosa. Eu vejo no meu pai, não sou. Então, seria isso. E assim... É isso que... muitos têm medo também, né? Porque o mundo é tão violento e mal, as pessoas acabam assim hesitando nessa ideia de ter filhos, né? Ah, sim. Porque, pensar, não vou pôr filho no mundo. Aí a gente lembrou, né, outro dia, que quando Moisés nasceu, as coisas não iam muito bem, né? Lá no Egito, o faraó havia determinado que os filhos dos hebreus, né, que nascessem, os meninos, fossem sacrificados lá, né?
Então, o mundo não é mau, não é de hoje, né? É desde a queda, né? Sim. Então, nós precisamos confiar em Deus, né? Confiar em Deus, que Deus tem o controle de todas as coisas e Ele vai nos assistir, né? Nas nossas necessidades. Ele é Deus provedor, né? E é um erro a gente achar que antes de ter as dificuldades a gente pode, assim, né? A gente está preparado para todas elas. Não, Deus vai preparar conforme, né? A história vai acontecendo, né? Sim. E Ele nos capacita também, né? Sim. E acho que essa coisa da família, né? Da paternidade, da maternidade que nós estamos conversando aqui, na cosmovisão cristã, é um símbolo nítido, verdadeiro, forte do caráter e da natureza do pai, né? Sim. Do nosso pai que é Deus, né? Relacionamento, autoridade, obediência, graça, misericórdia, estar junto, né? É bonito a gente passar a entender essas coisas, sim, né? Não sei, parece que depois que você fica avó que vem essas... Mas, pastor Leandro, e você? Pode falar uma palavrinha também aí para as mulheres, né, aqui do podcast. Talvez muita coisa que o João já falou, né, mas em outras palavras, eu vejo assim, mulher, ame o seu marido mais do que os seus filhos, né, e Deus mais do que ambos. Isso é fundamental. O filho não pode estar no trono do seu lar. Isso é bom para o seu filho, isso é bom para o lar, né? É comum a gente ver mulheres idolatrando os filhos e às vezes situações em que a mulher não se dá tão bem com o marido e colocam o filho em primeiro lugar. Então, não faça isso. Como o João bem falou, o lar não deve ser um ambiente de competição, mas de união entre o homem e a mulher. Até porque a gente sabe que isso é símbolos, né, do amor de Cristo por sua igreja, e isso tem todo um papel didático, espiritual muito profundo na vida dos nossos filhos. Não dá para a gente se aprofundar aqui, mas tem um papel vital no crescimento espiritual dos nossos filhos. E diante disso, né, um desdobramento disso é sempre estar alinhado com o seu marido, né, na educação dos seus filhos. Os filhos, né, como a Elô disse aqui, são bem sagazes e astutos, eles sabem descobrir o elo mais fraco, né, dos lados, né? Então, se você não estiver muito bem alinhado com o seu cônjuge sobre como educar, disciplinar, regras, normas, todas as questões do dia a dia do lar, eles vão saber driblar tudo isso e a nossa educação não vai ser tão eficaz como poderia. Então, ame Deus, ame seu marido mais do que seus filhos, esteja unido, alinhado a Ele e que não seja uma competição solar, né? Mas uma união entre vocês nesse propósito da glória de Deus na vida dos seus filhos. Amém. Gente, muito obrigada. Estamos chegando ao fim. Meninas, olha, eu aconselho vocês, assiste de novo, tá? Porque foram conversas muito profundas, muito boas. Agradeço, louvo a Deus pela vida de vocês. Foi, assim, fantástico. Todas as coisas que foram faladas aqui, que vocês puderam compartilhar com a gente. E que Deus abençoe vocês dois. Amém. Muito obrigada. Obrigado. E vocês, obrigada por estarem com a gente. Fiquem conosco que tem mais, tá bom? Mais podcasts aí. Um beijo.